Capítulo 8. A transitoriedade do mal e da dor, os loucos métodos do mundo e o verdadeiro caminho. Já aprendemos que a finalidade da posse das coisas não é gozá-las, mas sim aprender a arte de possuí-las conforme a lei, fazendo delas não uma prisão que nos retém embaixo, mas sim um meio de experiência para evoluir. Agora podemos compreender quão louco é o método que o mundo usa. Ele corre cegamente atrás das coisas para se apoderar delas, movido pelo seu instinto de ambição que julga levá-lo à felicidade. Mas não sabe que tudo está regido por leis, ignorando que para conquistar e manter a posse de riquezas e poderes existem regras e que esses resultados não podem ser alcançados por quem não as segue. Não basta a cobiça de querer possuir tudo. Este é um impulso cego que nos faz cometer erros, constituindo uma estratégia enganadora, pois nos leva para o ponto oposto ao que desejamos. Como se pode chegar à abundância usando o método da destruição? Na sua insaciabilidade de possuir sempre mais, o homem furta, agride o próximo e, no caso maior das nações, faz as guerras. Ele quer sempre se iludir, supondo que assim vai sair vencedor. Mas depois, seja ele formalmente vencedor ou vencido, sai da luta com os ossos quebrados, empobrecido e esgotado. Não foi isso que aconteceu na última guerra mundial? A lógica deste método é a mesma de quem, para construir um prédio, colocasse bombas em vez de alicerces no terreno que serve de base para sustentá-lo, deixando-as estourarem. O que se pode construir com tal sistema? E estamos vendo, de fato, o que o mundo consegue realizar com ele. Para edificar é necessário construir e não destruir. A destruição é o único resultado do desencadeamento da cobiça cega e descontrolada. O erro fundamental está no fato de se conceber a vida egoisticamente, em vez de coletiva e fraternalmente. É próprio dessa psicologia atrasada, natural dos planos inferiores de vida, o erro que leva o indivíduo a centralizar tudo em si mesmo, apegado ao próprio eu, para o qual desejaria que todo o universo convergisse. Este é o princípio de todos os imperialismos baseados na força. Mas esse procedimento errado não pode impedir que a vida seja um fenômeno coletivo, no qual todos os elementos misturam-se numa mesma base comum, dentro das mesmas regras fundamentais. Nesse ambiente, quem julga que seja vantajoso fazer somente seus negócios sem se incomodar pelo dano alheio, fica automaticamente isolado e não pode viver senão cercado de armas para o ataque e a defesa. Com todos seguindo esse método, a Terra transforma-se num campo de guerra para todos, onde o único trabalho que se faz é destruir tudo. É isso realmente o que está acontecendo em nosso mundo. E o que fazem as nações em grande escala também é feito pelos indivíduos em pequena escala. Todos estão se agredindo e defendendo, cada um julgando alcançar a sua vantagem. O resultado é atrito, luta e destruição geral. Cada um semeia bombas no campo do vizinho, mas também ao seu próprio campo chegam os estilhaços quando elas estouram. Na vida não se pode isolar o dano de ninguém. Mais cedo ou mais tarde, o dano dos outros acaba sendo o nosso também. Quem desconhece esse fato terá depois de sofrer suas consequências. Aqui poderia surgir uma pergunta: como pode a sabedoria da lei permitir que aconteça tudo isso? A sabedoria do mestre não quer dizer a sabedoria do aluno, que tem de conquistá-la com o seu esforço. O homem ainda tem de aprender muitas coisas.
O trabalho que lhe cabe fazer na sua atual fase de evolução e nível de vida é exatamente experimentar sofrimentos e dificuldades até que aprenda a viver em harmonia com o bem. Ninguém é culpado por estar atrasado no caminho da evolução, mas cada um sofre o dano de não ser obediente à lei. Só tem direito a desfrutar vantagens quem subiu a planos de existência superiores. O fato positivo da absoluta vontade da lei é a evolução do ser. O desenvolvimento da inteligência, a fim de se orientar no caminho da vida, é um dos trabalhos mais importantes para atingir esse escopo. Ora, no baixo nível em que se encontra o homem, são necessários para desenvolver a inteligência os choques e os sofrimentos enfrentados por ele na Terra, como consequência da sua ignorância. É necessária a destruição, a dor, a guerra, a insegurança de tudo. É necessária essa luta que, com prejuízo da própria vida, tem de ser vencida, custe o que custar. Golpes mais leves não seriam percebidos. E a lei proporciona suas provas na medida da sensibilidade dos indivíduos, dando suas aulas de acordo com a inteligência dos alunos. Pela mesma razão, os selvagens vivem num ambiente selvagem e as feras num mundo feito de ferocidade. Mas todos estão cumprindo o mesmo trabalho de desenvolver a sua inteligência, cada um no seu nível, na forma adaptada ao conhecimento que já possui. É assim que, através das mais duras experiências, o ser vai ascendendo, enquanto, à medida que ele sobe, essas experiências tornam-se mais leves. Isso porque, aumentando a sensibilidade e a inteligência, as experiências mais dolorosas não teriam sentido na lógica da lei, pois seriam contraproducentes, esmagando em vez de educar. E já dissemos, a lei é sempre boa e construtiva. Assim, experimentando os dolorosos efeitos dos seus erros, o homem vai aprendendo a não os cometer mais e, desse modo, vai construindo a sua sabedoria. Quando a tiver construído, já não cometerá mais erros. A planta má do sofrimento não poderá mais nascer, porque não será semeada. Tudo está claro e é lógico, ao mesmo tempo em que é bom e justo. No quadro do universo, tudo está certo quando colocamos cada coisa no seu devido lugar. Mas o que encontramos em nosso mundo é sobretudo cego desabafo de instintos, em vez de sábia orientação. Acima de tudo, porém, permanece a sabedoria da lei, por intermédio da qual recebemos o que merecemos, não importando se cada um procura culpar o outro. O importante mesmo é que há um caminho de libertação da dor, e esse caminho é a evolução. E quando chegar a dor, se soubermos usá-la, atingiremos a libertação da própria dor. A verdade de tudo isso está provada pelos fatos que vemos. Hoje, o homem, pelas grandes descobertas que alcançou, encontra-se nesta encruzilhada. Ou se decide a desenvolver a inteligência e a bondade indispensáveis para fazer bom uso das novas forças, ou destruirá tudo. Isto significa que, quando se atinge um novo poder e a posse de maiores recursos, a inteligência necessária para usá-los tem de crescer paralelamente se não quisermos cair num desastre, cuja finalidade é exatamente tirar poderes das mãos daqueles que não os merecem. Esta é a prova que a humanidade está esperando hoje. Se ela não souber vencê-la, como se espera, perderá tudo. Um bom pai tira tudo das mãos do seu menino se ele começa a usar armas perigosas em seu prejuízo. Mas, pelo contrário, este pai dá tudo ao seu filho quando vê que ele se tornou capaz
de fazer bom uso das infinitas coisas e poderes de que o universo está cheio. A consequência disso tudo é que nos planos inferiores, onde domina o estado involuído com a correlativa ignorância, tudo fica mergulhado na luta, na violência, na destruição, na carência extrema, enquanto nos planos superiores, onde domina o estado evoluído com a correlativa sabedoria, tudo emerge e se eleva na paz, no amor, na construção, na abundância. Repetimos estes conceitos para tornar bem compreendido que a causa primeira dos nossos males advém do estado de involução em que nos encontramos e que, para nos libertarmos dele, só há um remédio: evoluir. Para isso, é necessário o nosso esforço a fim de que as vantagens sejam merecidas, pois nada cai de graça do céu. Todas as dores permanecerão enquanto o homem não tiver aprendido a não mais as provocar com o seu comportamento negativo. Esta conversa parece dura, mas é justa e verdadeira. Encontrar justiça e verdade ao invés de enganos é vantagem. Não há dúvida também que nada se perde de tudo o que tivermos feito com boa vontade para subir. Assim como cada sofrimento encontra as suas causas em nossas obras erradas, do mesmo modo todo trabalho que quisermos realizar no sentido do bem não pode deixar de produzir, para nossa satisfação, seus bons frutos. A lei é justa e imparcial. É lógico, então, que pela mesma razão pela qual quem semeia o mal tem de colher o mal, também quem semeia o bem tem de colher o bem. Está garantido, de maneira absoluta, que tudo isso se realize. Através de uma técnica sutil de vibrações, tudo fica gravado nas correntes dinâmicas que fazem parte da lei, a qual, como já dissemos, é também vontade e ação. E tudo pode sempre ser corrigido por novos impulsos, mas nada pode ser anulado. Nestas correntes está escrita a nossa história de milênios, tendo cada um o seu registro, que não se mistura com os dos outros. Ali tudo pode ser lido e a toda hora podem se fazer as contas de débito e de crédito, que marcam a nossa posição com relação à lei conforme nosso merecimento, tanto no sentido do bem como no do mal. Tudo na lei é profundamente honesto, sem possibilidade de escapatórias ou de burla. Mesmo o mínimo esforço que quisermos realizar receberá a sua proporcionada recompensa. É assim que lentamente vamos reconstruindo a nossa individualidade com as suas qualidades boas ou más, as quais representam o total de todas as operações realizadas, sintetizadas neste seu último resultado, que constitui a nossa personalidade com a sua história passada, seus instintos atuais e seu destino futuro. Assim, a lei funciona com absoluta honestidade e respeito pela liberdade do ser, agindo como uma máquina perfeita. Observando-nos a nós mesmos, podemos ler a história do nosso passado. Quem tiver olhos abertos para ler dentro de si, porque se acostumou ao autocontrole e à introspecção, pode reconstruir, olhando para o fruto, a estrutura da árvore e das raízes. Isto quer dizer que o ser, olhando para os seus instintos e qualidades atuais, pode reconstruir as séries de pensamentos e atos que, longamente repetidos, tornaram-se hoje os hábitos constituintes de sua personalidade. Existe, portanto, um meio pelo qual é possível, de maneira lógica e positiva, reconstruir nossa história passada. Assim, se em nossa vida atual chega o sofrimento, isto, na lógica da lei,
tem de possuir um significado e um objetivo. O significado é que esta dor tem como origem as más qualidades por nós adquiridas, sendo o seu objetivo dado pela sua própria função, que é corrigir os nossos defeitos. É através desse caminho que se vai aperfeiçoando a mecânica da reconstrução do nosso eu. O caminho é duro, mas todo esforço é bem pago. O patrão que tudo dirige é honesto. Ele exige conforme sua justiça. A lei é dura, mas não há nela lugar para enganos. Assim, se é triste olhar para o nosso feio passado e observar nosso infeliz presente, podemos com alegria olhar também para o nosso futuro. Já sabemos, sem sombra de dúvida, que a evolução nos leva das trevas para a luz. Então, se no passado houve trevas, no futuro haverá luz. A evolução é uma corrente que nos impulsiona para essa luz. Basta apenas paciência para esperar que venham tempos melhores. Bastam boa vontade e obediência à lei para que eles amadureçam em nosso benefício. Assim, quando tivermos aprendido a lição do desapego, quanta riqueza poderá chegar? Aprendida a lição da renúncia, quanta abundância? Aprendida a lição da humildade, quanto poder? Quando tivermos adquirido a virtude da paciência no sofrimento, quanta felicidade! Quando tivermos adquirido a virtude da bondade, quanto amor poderemos receber? E, finalmente, depois de ter conseguido tanto, quanto repouso! Não estamos fantasiando coisas absurdas. Temos visto como tudo isso está escrito na lógica da lei de Deus. Este é também o significado do Sermão da Montanha. Estas são as verdades que Cristo nos ensinou. Abre aspas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos pela justiça. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Fecha aspas. Os comentadores deste discurso nunca se perguntaram, por acaso, qual seria a profunda razão desta inversão de todos os valores humanos? Já se dispuseram alguma vez a meditar no porquê disso? O motivo de tudo não se pode descobrir senão em função da lei que rege o funcionamento do universo. É necessário ter primeiramente entendido o significado do fenômeno da evolução, as causas que o geraram e o seu telefinalismo, ou objetivo final a atingir, isto é, o seu ponto de partida e de chegada. Então é possível compreender, como aqui estamos explicando, que o mal e a dor, na perfeição da obra de Deus, são defeitos que não podem ser admitidos senão como uma imperfeição relativa e transitória, como qualidades passageiras próprias da criatura ao longo do caminho de sua evolução. Isso quer dizer que o mal e a dor existem só para serem corrigidos e transformados em bem e felicidade. Eis que à tristeza de verificar tantas coisas horríveis no presente, sucede a alegria de saber que, se quisermos, podemos realizar no futuro muitas coisas maravilhosas. Eis então que ao pessimismo de quem fica vendo somente o caso particular do momento, sucede o otimismo de quem alcança e abrange, numa visão de conjunto, todo o processo da evolução da vida até a sua última etapa.
Seria uma absurda blasfêmia admitir que fosse permitido ao mal e à dor manchar de forma definitiva a obra de Deus e, assim, vencer sua infinita sabedoria e bondade. Final do capítulo 8.